Oswaldin Santos. Olá! Eu sou Oswaldin Santos. Eu sou Sofia Aguilar. Nós estamos aqui para o nosso bate-papo semanal para falar de assuntos diversos, coisas curiosas e, quem sabe, no meio dessas conversas, encontrar a pergunta fundamental para o sentido da vida, o universo e tudo mais. E como sabemos, tem que dar 42. Este é o nosso primeiro episódio, e eu espero que seja o primeiro episódio de muitos. E o título dele, o assunto dele é... Por que tem que dar 42? E essa pergunta é de duplo sentido. Na verdade, eu estou perguntando duas coisas. Primeiro, que conta mágica é essa, que conta maluca é essa que tem que dar 42? E, ao mesmo tempo, a pergunta é, por que o podcast tem o nome de Tem que dar 42? Então, se você quer saber a resposta para essas perguntas, vem com a gente. Tem que dar 42. Episódio 1. Por que tem que dar 42? Se você não me conhece, meu nome é Oswaldin Santos, eu sou professor, sou analista de TI, transformador digital, cientista de dados e informação. Se você quiser saber mais sobre meu perfil profissional, você pode procurar nas redes sociais por Oswaldin Santos, tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn tem o meu currículo todo lá. No YouTube, a gente está começando o canal, inclusive esse trabalho que a gente está fazendo faz parte do trabalho do canal. E essa aqui é a minha pituchinha, minha filhinha mais velha. Olá! A Sofia Aguilar, que é, por acaso, também uma roteirista, uma co-roteirista aqui do canal, né? Sim. Bom, gente, meu nome é Sofia. Eu sou estudante, aspirante em astrofísica, yogi. E nas minhas horas vagas eu gosto de ler e desenhar. Muito bem. E esse é o nosso primeiro episódio do Tem que dar 42. A gente espera realmente, sinceramente, que seja o primeiro episódio de muitos. A gente tem muito bate-papo que a gente faz, às vezes, aqui em família. A gente senta aqui nas sextas-feiras à noite para a nossa cesta do petisco e as discussões filosóficas e sobre ciência vão longe. Então a gente queria um pouco trazer um pouco dessas conversas para vocês. De forma que a gente estruturou para que dentro do canal Oswaldin Santos a gente vai ter uma playlist chamada Tem que dar 42, onde a gente vai ter uma série de videocasts. E esses videocasts vão estar disponíveis também em formato de podcast nos principais agregadores de podcast. Então você vai poder procurar pelo Tem que dar 42 no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube aqui dentro do canal Oswaldin Santos, além, logicamente, dos principais agregadores de podcast. É isso aí? É isso aí. Beleza. E para a gente poder introduzir o nosso assunto do dia, do nosso primeiro episódio, porque é bem simples, né? É o primeiro episódio, a gente tem que explicar qual é a ideia que está por trás. Então a gente vai para o nosso Momento 42. Momento 42. Há muito tempo atrás, em um planeta desconhecido, em outra dimensão, uma raça de seres hiperdimensionais ficou tão de saco cheio de tentar achar a resposta para a vida, o universo e tudo mais, que resolveu construir um supercomputador capaz de calcular uma resposta definitiva para essa pergunta. E a esse computador chamaram de Pensador Profundo. 7,5 milhões de anos depois, o pensador afirma que a resposta é 42, mas que eles ainda não conheciam a pergunta e afirma que deveria ser construído um megacomputador que seria capaz de calcular a pergunta. E a esse megacomputador eles deveriam chamar de Terra. Momento 42. Pois é, pessoal. Então, a grande pergunta é por que tem que dar 42? E de onde veio esse número de 42, Sofia? Bom, no nosso podcast aqui, o número 42 vai ter relação com o livro do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro da Galáxia, onde o 42 lá tem um papel fundamental em toda a história, em que ele representa a resposta para a vida, o universo e tudo mais. O livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, para quem não conhece, de uma certa forma, uma base para toda a nossa cultura pop, cultura ocidental, vários elementos que a gente encontra por aí na tecnologia, na ciência, até fora desses meios, acabam remetendo um pouco ao Guia do Mochileiro das Galáxias, onde o Douglas Adams
conseguiu reunir, juntar diversos elementos em torno de uma ficção que fala muito da nossa vida, né, de maneira geral. Sim, sim. O Douglas Adams, para quem não conhece, ele era roteirista, inclusive, do grupo de humor Monty Python, né? Sim. Ele escreveu roteiros para Monty Python, então ele... Doctor Who também. Oi? Doctor Who também. Doctor Who também. Então ele é um cara que tinha um conhecimento, assim, fora do normal, fora de série, fantástico. Morreu muito jovem, acho que ele tinha muito a contribuir ainda. Sim. Engraçado, na minha cabeça, eu sempre tive na minha mente que ele morreu com 42 anos também. Na verdade, ele morreu com 49, né? Sim. Mas, assim... Seria muita coincidência. Seria muita coincidência, seria muita ironia do destino. E o engraçado é que o livro Guia do Mochileiro das Galáxias é um dos primeiros livros que eu comprei logo que Sofia nasceu, para que, assim que ela se interessasse pela literatura, ela tivesse à disposição esse conteúdo para poder ler. Então, quando ela era pequenininha, eu já começava a ler a história. Engraçado Sim. que eu li o começo do Guia do Mochileiro das Galáxias inúmeras vezes, que era a historinha dela dormindo. Então, eu começava a ler o livro e ia até a página 10, 15, 20, A ela parte do dormia. trato amarelo. Isso. Aí ela travava, dormia ali. Aí E no dia seguinte começava ela queria começar de de novo novo. do zero. Eu li o começo da história inúmeras vezes, né? Mas assim, é uma história sensacional e ela é base para muita coisa. Inclusive, eu não sei se você sabe, hoje é muito comum a gente traduzir coisas usando ali o Google Tradutor, temos também o tradutor do Awesome, da Microsoft, a gente tem diversos tradutores no mercado. Mas um dos primeiros tradutores que viabilizaram essa tradução online na internet, se ninguém se lembra, foi o Babelfish, sabia disso? Sim, sim. O Babelfish era um site lá na década de 90, onde você podia digitar um texto e pedir para traduzir para outro idioma, qualquer não, diversos outros idiomas, e ele fazia essa tradução. E o nome do site Babelfish é extraído justamente do livro, que são os peixes de Babel, que eram peixinhos que o pessoal colocava dentro do Colocava ouvido dentro do ouvido e eles e eram traduziam. tradutores universais. Isso. Então era sensacional. O 42, então, ele acabou vindo muito daí. O nosso podcast vai ter muito essa estrutura de todo episódio, a gente vai te trazer uma curiosidade em torno do número 42, e a partir dali a gente vai desdobrar alguma discussão científica, filosófica, astrofísica, metafísica, religiosa, Sim. sentimental, de curiosidade. A ideia é trazer os nossos bate-papos, né? De vez em quando a gente tem uns questionamentos curiosos aqui, até diferenças na visão de interesses. Sim. É bastante interessante isso aí. E engraçado que, coincidentemente, essa semana eu estava vendo que foi resolvido aí a questão da soma dos três cubos com K igual a 42. Para quem não conhece, esse é um problema matemático antigo, consiste basicamente no seguinte: você tem que elaborar, descobrir uma fórmula onde você some três cubos, pegue um número elevado ao cubo, some com outro número elevado ao cubo, e some com outro número elevado ao cubo. E a soma desses três cubos tem que dar um número. É muito similar à lógica dos 4 quatros. Para quem não conhece a lógica, a brincadeira dos 4 quatros é como Homem que no calculava. homem que calculava. Sim. Como é que você escreve qualquer número de 0 a 100 utilizando 4 quatros. Então, por exemplo, o 0 é 44 menos 44. 1 é 44 dividido por 44. O 2 é 4 dividido por 4, mais 4 dividido por 4. Né? Então, assim, a brincadeira é você construir todos os números de 0 a 100 utilizando 4 quatros. No livro O Homem que Calculava, ele dá diversas soluções para isso. Para quem não sabe, o livro O Homem que Calculava tem uma ligação muito forte comigo. Inclusive, também foi um dos primeiros livros que eu dei para a Sofia, Sim, que eu dei sim. quando era pequenininha. E o enigma da soma dos três cubos é basicamente a mesma coisa. Como é que você faz? Escolhe três números quaisquer, que elevados ao cubo e depois somados, vão dar um número de 0 a 100. Então, você tem que fazer isso para todos os números de 0 a 100. Então, historicamente, o pessoal conseguiu fazer essa matemática aí funcionar, mas ficaram durante 65 anos quebrando cabeça com dois números entre o 0 e o 100. A pergunta-chave era: existem três números cuja soma seja 42? Esse era um deles. O outro número foi o 32. Tá? Por quê? Dentro dessa lógica aí, na verdade, do 1 ao 100. Do 1 ao 100 tem alguns números que dá para fazer. Tem alguns que não dá para fazer essa soma.
Só que isso já tinha sido provado matematicamente, que não dava para fazer essa soma. Uhum. Então, durante muitos anos, eles conseguiram ir provando todos eles, mas ficaram alguns para trás. Um deles que ficou para trás foi o 32. O 32, por fim, chegaram à conclusão que não tinha como fazer. Eh, os dois últimos que não tinham conseguido resolver eram o 33 e o 42. Coincidentemente, o 33, que é supostamente a idade em que Cristo morreu, foi crucificado. Eh, Em março do ano passado, eles conseguiram encontrar a solução para o 33. Então, o único número que ficou faltando entre 1 e 100 para poder encontrar a soma dos três cubos ou provar que não era possível foi justamente o 42. 42. Só que, recentemente, o pessoal lá do MIT conseguiu achar a solução e conseguiram encontrar a solução para o número 42 aí. Um computador global, eles fizeram aquele esquema do computador do Chariot Engine, né? Que Uhum. é aquele computador que o pessoal consome, você disponibiliza uma parte do processamento do seu computador enquanto ele está ocioso, enquanto você não está usando, e compartilha para que os computadores do Chariot Engine utilizem esse processamento para fazer cálculos. E aí eles conseguiram finalmente, depois de muito tempo, encontrar uma solução, e a solução acabou sendo enorme, na casa lá dos nada, mil, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. Menos 80 quatrilhões, 583 trilhões, 788 bilhões, 812 milhões, 575 mil, 974 elevado ao cubo, mais outro número dessa grandeza, mais outro número dessa grandeza. É, na verdade, o Tudo primeiro elevado ao número é cubo. negativo, os outros dois positivos, e o resultado dá 42. 42. Olha que legal. Então, assim, finalmente fecharam aí o ciclo do problema da soma dos três cubos, que era encontrar os números de 1 a 100 ou provar que não dava para fazer a soma de três cubos que resultassem desses números, de 1 a 100. Sim. A minha pergunta que eu tenho pra fazer aqui agora é: por que será então que o Douglas Adams escolheu o número 42? Bom, pelo que eu pesquisei, eh, alguns indícios afirmam que o Douglas Adams escolheu esse número porque ele era completamente aleatório. Só que a gente pesquisou mais depois e acabou descobrindo que o número 42 não é tão aleatório assim, porque existem algumas coincidências incríveis na história, na ciência, na religião, que mostram o número 42 girando, ao redor de questões fundamentais da nossa existência, né, como é tratado no livro do Guia do Mochileiro das Galáxias. E eu queria falar um pouco sobre o Douglas Adams aqui, porque ele era um escritor, como é que eu diria isso? Bastante peculiar, sabe. Era aquele procrastinador, assim, totalmente procrastinador. Nenhuma identificação nossa com ele, nenhum, absolutamente nada. Então, tinha vezes que os editores dele trancaram ele dentro de um quarto de hotel para que ele terminasse de escrever o livro, um pedaço lá do livro que ele tinha que escrever, porque ele procrastinava tanto que chegou a esse nível. E outra coisa interessante é que ele teve a ideia de escrever o Guia do Mochileiro das Galáxias quando ele estava dormindo bêbado num campo na Áustria. Ele estava chateado nesse dia porque ele não sabia, como se comunicar com os austríacos, né. Então ele ficou bem chateado, bebeu, dormiu e teve a ideia de escrever um dos maiores livros de ficção científica da nossa cultura pop de hoje. O Douglas Adams era um cara sensacional. Para quem não conhece Monty Python, que é um dos grupos de humor para o qual ele escreveu vários roteiros, Monty Python foi responsável por revolucionar todo o humor ocidental, né? Sim, O humor que a gente tem hoje no Zorra Total, nos programas da Globo, da Record, no Saturday Night Live, SNL, se não me engano. Eh, Todos esses grandes grupos de humor ocidentais, eles tomam muito por base os princípios fundamentados lá pelo Monty Python. mas assim, o humor britânico, ele é bem, como é que fala? Eu diria demarcado, ele tem suas características bem próprias do humor britânico. E na sua opinião, o que é que faz ele ser tão característico assim? Bem, o britânico ele tem uma característica muito curiosa que é característica inclusive também dos portugueses. Eh Talvez pela questão de ser um povo que lida com a língua raiz, eles usam muito a lógica. A linguagem ela é muito lógica para eles. Só para exemplificar, em Portugal, por exemplo, se você tiver numa roda ali de 3 pessoas, um fala: "Por favor, um cafezinho", o segundo fala:
2, por favor, o outro fala 3, o garçom vai trazer 6 cafés para você. Pelo menos é isso que contaram pra gente. Um amigo meu que esteve lá contou o que Sim. aconteceu com ele de fato na mesa. O cara trouxe 6 cafés para ele. Então, assim, em Portugal e também na Grã-Bretanha, quando você faz uso da linguagem, você acaba usando muito a linguagem na sua raiz lógica. E o que é humor, na verdade? É a desvirtuação da lógica. É quando você tem uma sequência de eventos em que essa sequência de eventos causa uma surpresa no final por não obedecer tanto à lógica esperada, a lógica mais provável, e te surpreender com algo que seja lógico, mas porém improvável. Os britânicos exploram muito bem isso. E o humor britânico ele se fundamenta bastante nisso. Tá? O engraçado é que o humor britânico ele acaba sendo bastante crítico socialmente. Você pega as obras de Monty Python, por exemplo, tem algumas obras sensacionais de crítica social, de crítica às vezes até religiosa, como por exemplo a vida de Brian, que eu acho uma obra fantástica, sensacional, que conta a história de um cara que nasceu na manjedoura ao lado de Cristo, e a vida inteira dele corre em paralelo com a vida de Jesus. Né? Ele não tira o brilho de Jesus, não tira o brilho do cristianismo, mas mostra uma vida paralela ali, que acontece o tempo todo simultaneamente, usando recursos de humor e satirizando pontos de questionamento social, de questionamento político, e às vezes até de questionamento religioso. Mas o que a gente pode afirmar é que é um humor inteligente. Não é aquele Sim. humor escrachado, humor pelo humor, ele é um humor inteligente. Nessa questão da crítica social que os britânicos gostam de fazer, tem um livro muito interessante que eu li, que é meio que um guia, eu acho que esse é até o nome do livro, um guia para aliens, como se comportar aqui na Terra. E assim, o livro todo são britânicos criticando britânicos, o jeito deles só falarem do tempo, de acordo com o livro. Então, assim, coloca os estereótipos, todos esses conceitos já criados, só que com um tom humorístico por cima, para poder fazer um humor inteligente, como você disse mesmo, fazendo uma crítica social. E é isso. Dia desses a gente estava conversando aqui em casa sobre a questão do humor. Qual é o limite do humor? A gente sabe que no mundo de hoje, onde tudo é muito focado no politicamente correto, o humor ele tem ganhado cercas que ele não tinha antigamente. Sim, Antigamente, os humoristas tripudiavam, pintavam, bordavam em cima de estereótipos, de exclusão social, de questões delicadas. questões delicadas, de tripudiar com as minorias. E hoje, com a conscientização que a sociedade vem ganhando, esses limites vêm sendo estabelecidos e vêm meio que tolhendo, exigindo dos humoristas mais criatividade para poder trabalhar sem oprimir, sem menosprezar, sem diminuir ninguém. E é nesses momentos em que o humor inteligente tem que sobressair, porque se você recorre aos grandes humoristas da história, aos grandes críticos sociais, a gente pode citar alguns que às vezes nem passam por humoristas, mas são. A gente pode citar, por exemplo, Ariano Suassuna, com Alto da Compadecida, que é uma obra de humor e que tem Tom de crítica um tom de crítica social. social sensacional. Sim, Se a gente for mais para trás ainda, a gente pode chegar lá na época dos portugueses, dos altos portugueses, né? Fugiu o nome aqui do poeta português, do autor ixi, eu não vou português. lembrar, sou péssima com nomes. É, Mas assim, no estilo de O Alto da Compadecida também tem aquele Pagador de Promessas, o Pagador de Promessas, bem sim. interessante também. Gil Vicente. Gil Vicente. Tinha fugido aqui o nome. A gente pode citar aqui, por exemplo, Gil Vicente, que é um dos grandes nomes aí das críticas sociais e do humor. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente fez uma encenação rápida lá no meio da aula de um pedacinho lá do Alto da Barca do Inferno. Eu fui justamente o louco lá, né, fazendo as palhaçadas do louco, mas é uma espécie de humor inteligente, de humor com crítica social e que não menospreza ninguém. Na verdade, os grupos que ele acaba atingindo são os grupos que se quer atingir de fato por uma Sim, questão por uma postura de contraposição, né? Por uma postura de enfrentamento. sim. Mas voltando ao nosso tópico inicial, o 42, né? Você tinha preparado mais alguma coisa aqui em relação ao 42, não tinha? Sim, pra ser sincera, eu preparei uma lista de curiosidades aqui. Vamos lá, então solta mais uma aí pra gente.
Bom, essa aqui também é de novo sobre o Douglas Adams, porque eu adorei pesquisar sobre a vida desse cara. Ele tem uma vida muito interessante. E, bem, antes dele trabalhar, né, como escritor de roteiros e essas coisas, ele trabalhou como guarda-costas, né, construtor de cocheira, porteiro de hospital e até limpador de galinheiros. Ou seja, ele fazia altos trampos. É, um cara que tinha grande experiência de vida, né? E acabou levando muito dessa experiência de vida para dentro das histórias que ele criava. E também falando aqui uma curiosidade, que é mais da minha área de astronomia. Um dia antes da morte do Douglas Adams, a instituição do The Minor Planet Center, que monitora e coleta informações sobre esse tipo de corpo, como asteroides e essas coisas, deu o nome de Arthur Dent, né, a um dos asteroides que eles tinham descoberto nesse período Interessante. Para quem não sabe, Arthur Dent era o personagem principal. principal do Guia do Mochileiro das Galáxias. E você citou aí que, dentro da história da astronomia, né? Sim, A Sofia, para quem não sabe, tá se preparando aí para as Olimpíadas de Astronomia. Conseguiu esse ano aí uma medalha de ouro. foi grande conquista. Conseguiu medalha de ouro em astronomia, então ela tem mergulhado cada vez mais nesses assuntos, tem pesquisado cada vez mais. A gente vai trazer alguns conteúdos que discutem um pouco disso aí, Sim, sim, de adoro essa área. astrofísica. Desde pequenininha a gente tinha sempre muitas conversas. Às vezes eu estava lavando louça, ela chegava do lado e começava a falar sobre multiverso. Vamos conversar sobre multiversos? Era muito interessante. Então, assim, o Douglas Adams era um cara sensacional, teve uma carreira relâmpago, porque eu acho que ele morreu muito cedo, aos 49 anos, e o Guia do Mochileiro das Galáxias acabou sendo produzido originalmente como um programa de rádio, né? Sim, verdade, pela BBC, nos anos 80. Na verdade, nos anos 70. Foi nos 70? Começou nos anos 80 foi o 70. livro, né? 80 foi o 80 livro. foi o Nos anos livro. 70 que começou a transmissão. Ele morreu em 2001. Acho que nessa época a gente teve algumas grandes perdas, como o Douglas Adams. Alguns anos depois a gente teve a morte do Arthur Clarke, né? Uhum. Mas foi um período bastante transformador. São pessoas que, quando a gente fala aí de Arthur Clarke, Asimov, Orson Welles, eh, o Douglas Adams, são pessoas que são visionários, são caras que conseguem enxergar o mundo como ele vai ser dali a muitos anos. Quando você... Aldous Huxley também. Quando você lê as obras deles, você consegue vislumbrar um pouco do que vai ser o mundo dali a 20, 30, 40, 50, 60 anos. É interessante você ler as obras desses artistas quando já se passou algum tempo desde que eles escreveram. Como você falou do escritor de Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. Aldous Huxley. Então, eu li o livro dele esse ano. E assim, é meio que uma descrição da nossa realidade, claro. Algumas coisas são completamente diferentes. Mas, assim, ao meu ver, retrata bastante alguns dos dilemas morais, éticos, sociais que nós vivemos hoje em dia, né? Como, por exemplo, como citado antes, a questão das minorias, questão de exclusão social. É tudo retratado com uma roupagem de ficção nesses livros, mas, como você falou, com todo esse teor da crítica social. Sobre essa questão da crítica social, tem mais uma curiosidade que aquela frase "Don't panic and carry a towel", do Douglas Adams, que também é uma das frases que marcou muito Guia do Mochileiro Traduzindo, das Galáxias. traduzindo. Traduzindo. Não entre em pânico e carregue uma toalha. E sobre a toalha, tem uma coisa interessante, né? Para quem não Uhum. sabe, existe o Dia do Nerd, que é também conhecido como Dia da Toalha. Sim, sim. Que dia é esse, você sabe? Ixi, Deu branco. maio? A gente vi alguma coisa de maio, gente. Acho que é. Dia 25 de maio. Dia da Muito bem. toalha. É o Dia da Toalha, que também é conhecido como Dia do Orgulho Nerd. Para quem não sabe, toalha é um dos itens mais importantes na mochila de um mochileiro das galáxias. Serve pra você se aquecer, pra você dormir, serve pra você se defender com uma toalha molhada, pra quem não sabe. Serve como cobertor, serve como travesseiro, serve como roupas, em último caso, né? Em casos limites, casos extremos. Engraçado que o Dia do Orgulho Nerd acabou sendo instituído dia 25 de maio. Mas por que no dia 25 de maio? Porque Sabe não isso? tem o dia 42 de maio. Sensacional. Na verdade,
O Dia do Orgulho Nerd ele acabou sendo escolhido, esse dia 25 de maio, acabou sendo escolhido como Dia do Orgulho Nerd, porque foi o dia da estreia do primeiro filme da série Star Wars. O episódio 4, Uma Nova Esperança, foi em 25 de maio de 1977. Então, isso foi escolhido como Dia do Orgulho Nerd. Aí, os fãs semelhantes, como o pessoal que era fã do Guia do Mochileiro das Galáxias, escolheu também esse dia em homenagem ao Douglas Adams. E o pessoal do Discworld também escolheu o 25 de maio em homenagem ao escritor Terry Pratchett, também, que era um outro grupo de nerds, né? No final das contas, o pessoal de Star Wars acabou levando um pouco dessa comemoração do dia 25 de maio para o dia 4. 4 de maio, por causa do trocadilho em inglês. May the Fourth. Seria May the Force e o que a força seja com você em inglês, que é May the Force be with you. Então, acabou gerando um pouquinho dessa confusão. Mas o dia 25 de maio acabou sendo o dia do orgulho nerd, ou dia do orgulho geek depois também, né? E a princípio é o dia da toalha. Mas no fundo a gente acabou, rodou, e não explicou por que dia 25 de maio. Então, na verdade, o dia 25 de maio acabou sendo escolhido porque o Douglas Adams faleceu no dia 11 de maio de 2001. Então, 2 semanas depois, eles resolveram fazer uma homenagem a ele. E essa data coincidiu com o dia 25 de maio. Sim. Tá? E acabou coincidindo ali com a data que era comemorada pelos Trekkers, pelos Star Trekkers. E para quem não sabe, nós somos fãs aí de tudo que tem Star no nome. Stargate, em primeiro lugar. Star Stargate, Wars. com certeza. Eu falei Trekkers? Não. Meu Deus. O dia 25 de maio foi escolhido porque 2 semanas antes, né, no dia 11 de maio, foi o falecimento do Douglas Adams, e aí eles decidiram fazer essa homenagem pra ele. E acabou coincidindo com essa coisa do pessoal do Star Wars, que tinha acabado de lançar o filme, né? Acabado não. Foi O filme do tinha sido em dia. 77. Ah, porcaria. 14 anos antes, mas o pessoal comemorava já no dia 25 de maio Sim, essa sim. questão do orgulho nerd aí. E acabou com todo mundo convergindo para o dia 25 de maio. Isso. E hoje o comércio acaba explorando muito essa data. É a data que tem muita promoção de coisa para nerd, para geek e tudo mais. Assim, acaba encontrando muito movimento em cima dessa data. Bem, em relação ao 42, a gente vai ter sempre aqui no podcast coisas relacionadas a isso. A gente vai trazer muito mais curiosidade. Tem muita coisa que a gente não trouxe aqui, tem muita discussão que a gente não trouxe aqui. A gente não mergulhou hoje nas questões filosóficas, que a gente ainda vai trazer mais para frente. Hoje era mais descontraído mesmo, só para a gente falar das curiosidades. Tem mais alguma que você quer soltar? Ah, continuando aquela coisa que eu tava falando, Don't panic and carry a towel. Não entre em pânico e carregue uma toalha, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, depois dos bombardeios que teve lá na Inglaterra, né, por conta da Alemanha, os ingleses espalharam cartazes, assim, dizendo Keep calm and carry on, que seria em português algo como mantenha calma e continue suas atividades cotidianas. Então, o Douglas Adams satiriza essa frase, né, que marcou esse período, no seu livro, com meio que uma paródia dessa frase, eu diria. Esteja com a toalha, esteja bem. Basicamente é isso. Então a gente vai trazer sempre para você, no nosso podcast aqui, alguma coisa sobre o número 42. Então vai ter sempre o momento 42, vai ser o fio que a gente vai desfiar essas coisas. Sim. A gente vai recorrentemente citar o Douglas Adams, mas não somente ele. Eu acabei de ler um livro muito legal, chama-se Fórmulas de Deus, de um autor português. É uma ficção, mas que trata muito de física, matemática, metafísica, filosofia. E esse livro é muito interessante, que eu até brinquei com a Sofia, que esse livro acaba meio que respondendo um pouquinho porque, dando a resposta para a vida, a vida, o universo e tudo mais, qual o sentido disso tudo, ele dá uma resposta. E uma Mas pergunta? tem a pergunta e tem a resposta. A Sofia está no meio da leitura, ela começou a ler esse livro anteontem, né? Anteontem. E eu estou doido para que ela termine para a gente poder trazer isso para discussão. Tem muita discussão lá. Assim, eu até brinquei com ela que cada 4, 5 páginas do livro poderiam render uma discussão aqui no podcast. Então, a gente tem muito conteúdo para trazer para vocês. Semanalmente, a gente vai bater esse papo aqui. Acho que por hoje tá bom, né? Acho que sim. É só a abertura. Eu queria agradecer muito a vocês que estiveram conosco. Foi um prazer dividir esse momentinho de curiosidades com vocês. Tem muita coisa para a gente compartilhar ainda.
Se você quiser, estiver aqui no YouTube, quiser comentar, compartilhar, se inscrever no canal, marcar o sininho lá, fazer todo aquele paranauê todo para poder estar sempre avisado, sempre antenado no que a gente está divulgando. Se você estiver ouvindo esse conteúdo na sua plataforma favorita de podcast, não perca os próximos episódios, fique antenado. A gente vai estar semanalmente trazendo esse conteúdo novo. E um compromisso que eu estou assumindo aqui é que esse ano, eu vou até o final do ano, trazer pelo menos 100 vídeos de conteúdo para o canal. E não é naquele esquema de não vou fazer nada ao longo do ano e colocar 100 na última semana. Pelo menos o Tem que Dar 42 vai ser de programação semanal. Sim. Mesmo que a gente não esteja aqui em condições de estar aqui no estúdio, de estar no nosso setup aqui natural, a gente vai fazer a gravação, vai bater o papo e uma vai coisa bem lá. natural. Uma coisa bem descontraída mesmo. Sim. É diferente. O canal Oswaldinho Santos, ele tem outros conteúdos. Lá eu vou abordar business e tecnologia, eu vou abordar ciência de dados, vou falar de idiomas, porque, para quem não sabe, eu sou formado em letras e pedagogia. Vou falar de educação, porque eu sou pedagogo também. Vou falar de filosofia um pouco, por causa dessas questões que a gente discute bastante aqui. Vou trazer curiosidades, coisas de nerd, vou trazer cultura pop. Então, assim, eu tenho diversas séries já programadas, alguns roteiros já estão prontos, outros estão em produção. E a gente entra agora numa maratona de produção de conteúdo para trazer todo esse conteúdo e compartilhar com vocês. Então, o Tem que Dar 42 vai ser um momento em que eu vou abdicar de toda a estrutura, de todo o formalismo, para a gente fazer um bate-papo aqui, quase como se estivesse numa mesinha aqui entre amigos, Uma tomando roda um de chá, conversa. tomando um café, tomando um refrigerante, tomando um suco, bebendo alguma coisa, petiscando alguma coisa e batendo papo. Pois é. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Assinem, inscrevam, subscrevam, marquem sininhos, comentem, compartilhem, divulguem, ajudem a divulgar, isso é muito importante para a gente, para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo, ouvir esse feedback das pessoas e saber que está ganhando o mundo. E a gente espera encontrar vocês no nosso próximo episódio de Tem que Dar 42.